Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui a mais um conteúdo que nós decidimos adicionar aqui ao Como Funciona a Cabeça de um Milionário. Como é que eu pensei? Nós tivemos aqui o módulo principal, onde a gente fala sobre as tais verdades imutáveis que existem sobre dinheiro, sobre negócios e sobre como é que a grana funciona, por que ela sai, por que ela entra, e por que nem sempre esse fetiche de que investir basta para você se tornar próspero financeiramente é realidade. Boa parte das vezes não é. Estou falando olhando para cá por causa do microfone, para ele ficar com um som ainda melhor para vocês. Eu andei pensando, eu havia falado no módulo principal, não era uma ideia minha ter um produto financeiro como esses dos especialistas em investimentos. Ah, você vai colocar tanto em Tesouro Selic, você vai colocar tanto em IPCA, você vai colocar tanto em pós-fixado, em pré-fixado. Essa não é a ideia. Para isso existem um monte de especialistas dando conteúdo na internet de graça. Vai lá no YouTube que você vai ver muita gente legal, de peso, explicando isso. Tem o Primo Rico, tem o Perini, tem o Bruno Pape, tem tanta e tanta e tanta gente, não é? A minha ideia é ensinar o que as pessoas não ensinam para vocês. E elas não ensinam porque elas escondem, elas não ensinam porque às vezes as pessoas não querem falar sobre isso. Seja porque elas não conseguem verbalizar o raciocínio, seja porque elas não conseguem colocar as ideias encaixadas e refletirem a respeito. Se você conversar, por exemplo, com um homem rico ou uma mulher rica, bem-sucedidos, você pedir para eles explicarem como que eles construíram o que eles construíram. Muitas vezes eles não conseguem, né? Porque às vezes é intuitivo, às vezes as pessoas vão trabalhando. E eu senti, as pessoas me perguntam muito sobre que livro elas devem ler. E eu tenho muito cuidado na hora de oferecer um livro, porque o leitor deve estar acostumado ao livro oferecido. Não adianta nada eu chegar aqui e falar, olha, se você quer entender como é que a grana funciona, leia análises securitárias, né? O Security Analysis do Benjamin Graham, que você vai ganhar grana, que você vai entender como é que esse mercado funciona e você vai entrar com um livro de 800 páginas ou 600 páginas, em que ele fica basicamente trabalhando uma análise securitária do século passado, dizendo, olha, a partir desse cenário vale mais a pena comprar ações, a partir desse cenário vale a pena comprar bonds americanos. Você vai falar, caramba, Ícaro, mas eu tenho R$ 300 aqui para investir por mês e não era exatamente isso que eu queria. Então eu sempre digo o seguinte, para quem está começando do zero, e a maioria das pessoas que estão tendo contato com esse conteúdo aqui começam do zero, se não for do zero, é muito perto do zero, não é? A maioria das pessoas deveria ler, eu acredito pessoalmente, não vou falar com certeza, porque depende da posição, né? Mas eu acredito pessoalmente que todo mundo, todo adulto, toda pessoa com mais de 18 anos deveria ler esses dois livros. E aí você vai me falar, caramba, Iker, mas quais são esses dois livros? Eu estou dividindo em dois vídeos. Então você está tendo contato agora com o primeiro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro foi escrito há muito tempo, há mais, sei lá, há mais de 100 anos, eu acho. Não, 1927, se não me engano. Então, quase 100 anos, já estamos em 2020 quase. E até hoje, na minha opinião, ele é o melhor primeiro passo, o melhor beabá, o melhor início, o primeiro contato que alguém tem ou deve ter com dinheiro. Esse livro ele é muito simples, ele é muito didático, ele traz verdades e frases que sedimentam na sua cabeça, que você entende muito bem. Então, o que eu quero fazer aqui? Vou voltar aquele Ícaro de 12 anos atrás. Tem muita gente que me pergunta, Ícaro, como é que você começou na internet? Eu comecei assim. Eu comecei fazendo exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu pegava livros que as pessoas não queriam ler, ou que as pessoas não gostavam de ler, criava meu entendimento, meu resumo sobre eles, transformava isso em conhecimento, resumia o livro nos pontos principais num vídeo de 20, 30, 40 minutos e mostrava para você, você em 40 minutos sabe se vale a pena continuar, comprar o livro e se aprofundar ainda mais ou não, ou se já basta. Então, acho que todo mundo, todo adulto, todo mundo quando fizesse 16, 17 anos, eu acho que é quando a pessoa está se tornando adulta,
Eu acho que ela deveria ganhar uma cópia desse livro. Olha, leia, vai te ajudar demais no longo prazo. Então, vamos lá. O Homem Mais Rico da Babilônia, ele começa com uma frase que ela meio que se sedimenta na minha cabeça quando eu li pela primeira vez e ela continua reverberando até hoje. Né? Ele diz, o autor começa assim: as leis do dinheiro são como as leis da gravidade. Elas são certas e elas são imutáveis. De vez em quando eu recebo lá no Instagram algumas pessoas que perguntam assim: Ícaro, quais são os bons cenários? Quais são os empregos promissores para os próximos 10 anos? Ícaro, meu filho tem 16 anos, onde ele deveria focar? Ícaro, quais são as carreiras que estão em destaque? Vocês lembram há 10 anos, há 12 anos, quando começou aquela conversa de que engenheiro era a profissão do futuro? E o Brasil estava crescendo, mais precisamente até faz um pouco menos de 10 anos, foi em 2013. 2013, o Brasil estava crescendo 6%. Odebrecht, Gafisa, Biar, as construtoras todas crescendo, Minha Casa Minha Vida sendo expandido. Aquela sensação de dinheiro infinito, né? Porque era o dinheiro dos outros. E eu lembro que todo mundo queria ser engenheiro. Todo mundo... Não, porque o engenheiro não vai ficar sem... O meu cunhado se formou em engenharia. E eu lembro que a minha sogra falava assim: não, pelos próximos 20 anos o Brasil tem um blackout de engenheiros. E o que aconteceu? Todo mundo já sabe. O Brasil foi pego por essa crise. Na verdade, eu não defendo essa tese de que ele foi pego por uma crise, ele provocou a própria crise, né, por irresponsabilidades, mas isso aqui não pertine aqui a nossa discussão. E aí houve uma desaceleração, essas construtoras todas pararam, o Odebrecht parou, esses caras todos foram para a cadeia. E o que aconteceu com os nossos engenheiros, não é? A mesma coisa acontece com mecatrônica. As pessoas começaram a fazer engenharia mecatrônica. Não, porque a mecatrônica. Eu perguntava, cara, o que diabo é mecatrônica? E às vezes os meninos que queriam fazer essa faculdade, eles não sabiam explicar o que era mecatrônica. O cara queria fazer porque era moda. Aí veio o petróleo e gás. Principalmente aqui em Santos, para quem não sabe, eu moro em Santos, né? Principalmente aqui em Santos. As pessoas começaram, não, petróleo e gás, porque a Petrobras e não sei o que, novamente. Então, assim, pessoal, não existe a profissão do futuro, não existe os mercados que eu devo olhar, existe o que você quer fazer, o que você sente o chamado, o que você se sente apto, o que você gosta de fazer. Porque se você não gosta de fazer, você não estuda. Porque se você não gosta de fazer, você não se atualiza. Porque se você não gosta de fazer, você não se torna moderno. Você não busca coisas além. Você não vai se atualizar além. Então, as leis do dinheiro, elas são como as leis da gravidade, certas e imutáveis. É assim com a carreira, é assim com o teu trabalho. Então, assim, as pessoas que enriqueceram há 100 anos, elas enriquecem da mesma forma que as pessoas que enriquecem hoje enriquecem. Que é como? Atendendo um número grande de pessoas na sociedade, sendo útil para o maior número de pessoas possível, atendendo demanda, sendo ele o fornecedor dessa oferta e gastando menos do que ele ganha. Então, tudo que eu estou falando aqui, provavelmente, você pode guardar esse curso para daqui a 50 anos. Provavelmente ele vai continuar valendo. E não é porque o Ícaro é muito bom, mas é porque as regras não mudam. Se o teu bisavô, se o teu avô, aquele português chato, turrão, que andava de chinela havaiana velha, se ele tivesse nascido hoje, provavelmente ele enriqueceria da mesma forma que ele enriqueceu na geração dele. Trabalhando pra caramba, construindo coisas, vendendo, alugando. E a nossa geração, ela sempre tem a ideia de que na geração anterior era mais fácil. Nunca foi tão fácil quanto hoje. Hoje, sequer o desemprego é uma grande ameaça para quem vive nos grandes centros, porque o cara puxa um Uber e vai fazer. O cara faz uns sanduíches e se conecta ao iFood. Antigamente você estava desempregado mesmo. Hoje em dia existe essa porção de coisas para serem feitas, não é? No livro, o autor defende que existem 3 pilares que garantem o aumento patrimonial. O nome desse autor é George S. Clason e ele começa com
uma diretriz muito simples, não é? Gaste menos do que ganhe, poupe o que sobrou. Repita o processo. Esses são os pilares. Você gasta menos do que você ganha, automaticamente você é obrigado a gastar pelo menos 10% a menos do que você ganha. E aí tem muita gente que fala assim, Ícaro, eu não consigo guardar. Você percebe muito isso em profissionais liberais, principalmente profissionais liberais que se sentem qualificados, não é? Médico, psicólogo, nutricionistas, arquitetos, médicos e arquitetos quase que principalmente, né? Gastam muito para sustentar uma qualidade. Todo mundo conhece um médico, todo mundo conhece um advogado bem-sucedido, que ganha 50 mil e gasta 49 ou 50 mil, ou às vezes até mais do que isso. É o cara que ganha um dinheiro a mais, ele compra um carro novo. É o cara que ganha um dinheiro a mais, ele vai viajar para os Estados Unidos. Ele está sempre esvaziando a conta dele. Sendo que George Clason, ele diz que o dinheiro são como pequenos escravos, exércitos de escravos, que trabalham minerando uma mina 24 horas, 24 por 7, em favor do seu patrimônio. Quando você gasta o seu patrimônio, você está vendendo os seus pequenos escravos. E quando você poupa o seu patrimônio, quando você constitui ainda mais patrimônio, você está trazendo mais e mais pequenos escravos para trabalharem na sua mina. Então você precisa gastar menos do que você ganha, você precisa poupar o que sobrou, você precisa repetir o processo. Logo após essa apresentação e esse diálogo, não é, sobre a importância de poupar, a importância de gastar menos do que se ganha, o autor ele coloca, nos próximos 2 ou 3 capítulos do livro, ele coloca o que a gente chama de 7 regras simples sobre o dinheiro. E é algo que eu falaria para o meu filho. Às vezes alguns seguidores dizem assim, Ícaro, o meu filho de 9 anos, o meu filho de 10 anos, o que ele precisa saber? O que eu posso ensinar para ele sobre dinheiro, sobre patrimônio? O que eu posso fazer? Eu pago mesada para ele, eu não pago? Eu te falo uma coisa. Eu gostaria de ensinar ao Mateu, o Mateu é meu filho mais velho, ele tem 4 anos, eu gostaria de começar a ensinar o Mateu próximo aos 9 anos, 10 anos. Eu já gostaria de começar a ensinar a ele essas 7 regras simples sobre o dinheiro. Para vocês entenderem que eu não escolhi esse livro por acaso. Esse livro impactou de verdade o meu pensamento financeiro. Esse livro impactou de verdade a maneira com que eu penso em dinheiro. De tão importante que ele foi. E é um livrinho desse tamaninho. Então a gente está passando aqui o resumo. Eu recomendaria fortemente que vocês comprassem o livro e fossem lendo e usando esse vídeo como apoio. Essas 7 regras, elas são muito simples e a grande vantagem é que elas podem ser aprendidas por qualquer pessoa em qualquer idade. A primeira delas é poupe, você não vai gastar mais do que 90% do que você recebe. 10% deve ser obrigatoriamente utilizado para constituir patrimônio. O segundo ponto, não gaste mais do que você precisa. Eu acho que essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença de quem não vai passar apuros, essa é a grande diferença de quem tem alguma reservinha ali para um imprevisto, de quem de fato vai começar a enriquecer. O primeiro ponto é poupe. Cara, pega 10% do que você ganha e guarda. Ah, quero guardar onde? A gente vai falar isso tudo mais tarde. Poupe. A diferença entre você estar tranquilo e você estar enriquecendo é a capacidade que você tem de sair do ponto 1 para o ponto 2. O ponto 2 é uma investigação sincera que só você e o seu marido, ou só você se você não for casado, ou só você, o seu marido e os seus filhos, se seus filhos forem grandes, que só vocês são capazes de chegar. E a pergunta ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela não é fácil de ser resolvida, porque ela exige um controle sobre as vontades muito grande. E essa pergunta é: o quanto nós estamos dispostos como família, ou se você é sozinho, o quanto eu estou disposto como ser humano, adulto, capaz, responsável pelo meu futuro, de 2 pontos. Abrir mão de ganhos, conforto, prazer imediato
em prol de ganhos, prazeres e confortos ainda maiores no futuro. Esse é o ponto. Porque hoje eu posso te dizer com certeza que eu não faço economia de pequenos prazeres. A minha esposa até se sente estranha, né? Mas, por exemplo, hoje, se eu tenho fome e tô com preguiça, eu pego o iFood e peço uma comida. E não é aquela comida que eu acho que eu vou pedir porque tem um preço legal. É a comida que eu quiser comer, no restaurante que eu quiser comer, ao preço que tiver à venda. Há alguns anos eu não me preocupo mais com gasto de comida. Há alguns anos eu não me preocupo mais com a sobremesa, com a quantidade de latas de Coca-Cola, com quantas vezes eu vou comer sushi. Eu não me preocupo mais. Mas eu demorei 12 anos para isso. Eu demorei 12 anos para isso. Hoje, ainda que o meu ganho mensal seja superior a algumas centenas de milhares de reais, eu, Ícaro, ainda penso, puta, será que vale a pena ir de executiva? Enquanto eu conheço amigos meus que ganham 20, 30 mil e só vão de executiva. Mas é que eu penso, eu ainda tenho isso. Eu sou um cara meio mão de vaca, assim, vocês vão perceber. Eu ainda penso, caramba, será que não tem uma utilidade melhor? Caramba, será que eu não consigo pegar esse dinheiro e fazer uma outra coisa? Será que eu não gasto lá em outras coisas mais úteis? Será que eu não guardo e invisto isso daqui? Então, ponto 2, só você ou a sua família vão ser capazes de identificar o quanto nós conseguimos cortar, o quanto nós conseguimos abrir mão hoje de prazeres presentes em prol de prazeres futuros, que serão maiores porque ao longo do tempo nosso patrimônio irá crescer. E aí eu vou te dar uma dica, eu vou te dar uma dica muito importante, que mudou muito a minha vida, porque eu não conseguia ter esse pensamento. Eu gostei bastante da ideia de fazer esse produto e eu fiz ele numa condição de mercado que eu sei que é bem vantajosa, mas justamente porque eu sei que eu estou desenvolvendo o meu público, eu estou desenvolvendo a minha audiência. À medida que vocês entendem mais sobre dinheiro, vocês guardam mais dinheiro. Se vocês guardam mais dinheiro, em algum momento eu terei parte desse dinheiro porque eu ofereço bons serviços e vocês vão comprar e a vida é assim. Eu tinha muita dificuldade, falando aqui com vocês como um amigo, como fazendo uma confissão e não como alguém que dá uma aula, né? Eu tinha muita dificuldade de guardar, porque na minha cabeça isso era uma posição meramente mesquinha. Ah, do que adianta eu ficar guardando dinheiro se daqui a pouco eu posso morrer, se daqui a pouco a vida não é essa, ou se eu faço mais dinheiro. Eu sempre gostei da ideia de fazer mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Ah, se eu precisar de mais dinheiro, eu faço mais dinheiro. Ah, se eu precisar gastar com uma coisa, eu lanço alguém, eu pego um expert, eu lanço um produto meu, eu faço algumas consultorias. Eu comecei a perceber como é até prazeroso guardar dinheiro quando eu comecei de fato a guardar dinheiro. Quando eu comecei a viver um processo de enriquecimento onde eu ganhava mais do que eu era capaz de gastar. Isso em 2016, com o Brasil Paralelo. E quando eu percebi que o dinheiro que eu alocava, e que eu esquecia que eu alocava aquele dinheiro, ia viver minha vida, ia fazer minhas coisas. Quando eu voltava 2, 3 meses depois, ele tinha rendido 6, 8 mil reais. Eu falei, caramba, mas eu não me dediquei nada a esse dinheiro e ele já valorizou assim. De onde está vindo isso, entendeu? E aí, eu só entendi a importância de poupar quando eu comecei a poupar. Eu só entendi o prazer, é até meio prazeroso, assim. É até meio prazeroso. Eu fico até um pouco... Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso, porque eu pensei que isso era coisa do primo rico, do Nigro, que é meu amigo, é um cara que eu admiro demais. Eu sei que é um cara que eu tenho certeza que vai chegar a 1 bilhão de reais, eu tenho certeza absoluta. Porque o cara vive esse processo, ele adora esse processo. Mas eu pensei que isso era só coisa dele, eu pensei que isso nunca aconteceria comigo. Eu pensei que isso era coisa do Perini. Eu pensei que isso era coisa das pessoas que vivem de investimentos. E que como eu sou um empreendedor, um profissional criativo, eu achei que isso não ia me impactar. Mas quando você começa a guardar dinheiro, e tem um outro ponto que eu também queria confessar para vocês. Quando você começa a ver como as pessoas se ferram por não ter dinheiro,
Seja porque um pai sofreu um ataque cardíaco e não tem plano de saúde, ou o plano de saúde só cobre aquelas enfermagens que divide quarto com pessoas e você gostaria de levar seu pai para um lugar melhor, ou seja porque você não tem um seguro de vida, ou seja porque você não está precavido, ou seja porque você não tem um dinheiro para aproveitar uma oportunidade. Quando você começa a ver como as pessoas estão desprotegidas, você começa a sentir prazer em estar protegido. Você começa a sentir prazer em ver seu patrimônio aumentar. Vira um jogo. Vira um jogo. Então eu lembro que da passagem dos 999.999,99 para 1 milhão, isso exerce um impacto psicológico em você. Caramba, 1 milhão agora. Não é que mudou minha vida. Eu fui trabalhar, eu fui comer um prato feito, eu fui comer um bife de fígado com o Vitor Moretti, que na época a gente estava na mesma sala, né? No mesmo escritório, aqui no centro da cidade. A gente foi comer, ele não come, mas eu adoro fígado. Eu fui comer um bife de fígado de R$ 15. Não mudou a minha vida, eu não saí para gastar. Mas internamente foi uma espécie de satisfação que eu dei contra todos aqueles que duvidaram de mim. Então, assim, quando você olha para o seu marido, ou você, marido, olha para sua esposa, ou você que é solteiro olha para si mesmo e pensa, cara, eu acho que eu sou capaz de viver com R$ 2.000. Eu acho que eu sou. É lógico que uma família vai dizer, não vai dizer isso, né? Mas um menino novo, eu vivia com R$ 1.800, R$ 1.700, R$ 1.600, sendo que 600 era só o aluguel. Quando você consegue se apertar e juntar dinheiro, você percebe claramente o prazer que dá sentir que sua vida está avançando. De novo, sem preocupação com quanto tempo vai dar esse vídeo, eu estou falando com vocês o que eu gostaria de ter ouvido do meu pai a vida inteira. Meu pai foi uma das pessoas é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, uma das melhores pessoas que eu conheço. Uma pessoa que durante minha vida inteira nunca deixou de ligar para mim, para me dar boa noite. É uma pessoa que nunca deixou de perguntar todos os dias como os meus filhos estão. Mas meu pai não me ensinou sobre dinheiro. Porque meu pai é um vocacionado, é um apaixonado pela profissão dele. E não estava muito aí para dinheiro. Meu pai era aquele cara que o gerente ligava, pedia um pé quente, ele precisava, um título de capitalização, ele ia lá e comprava para o gerente. Esse tipo de coisa. Então eu gostaria de ouvir isso que eu estou falando agora com vocês. E aí vem o terceiro ponto. Quando você finalmente sente o prazer de fato de construir patrimônio, e não vira aquele. Eu tenho alguns amigos, e eu tenho certeza que você também conhece gente, que passam 2, 3, 4 anos e, e o cara parece que está na mesma vida, entendeu? Parece que o cara vive a mesma vida, parece que ele não evolui, parece que ele está estacionado. Quando você se compromete a viver abaixo do seu ganho, da sua posse, você percebe que todo mês a sua vida está mudando um pouquinho para melhor. Ainda que você esteja comendo comida barata, ainda que você esteja gastando pouco, ainda que você não esteja saindo para os bares, ainda que você esteja vivendo de maneira mais módica. E aí vem o ponto 3. Você vai investir de maneira inteligente. A gente vai falar mais sobre isso. Ponto 4. Possua ao invés de alugar, receba ao invés de pagar. Eu tenho um livro, eu não vou fazer um resumo, eu até gostaria de fazer um resumo dos 20 livros financeiros que mais me impactaram, né? Tem um livro chamado A Bola de Neve, que é a história do Warren Buffett, que mostra como ele, desde pequeno, desde criança, ele comprava coisas que davam dinheiro para ele. Então, na época, existiam balanças que as pessoas compravam e deixavam nas farmácias, e no final eles pegavam as moedinhas, né, que eles usavam para se pesar. Ou máquinas de refrigerantes. Então, assim, sempre tem a ideia de possuir ao invés de alugar. Ah, eu vou alugar um carro. Cara, se você puder poupar para ter o seu carro. Ah, eu vou alugar uma casa. Se você puder poupar para ter sua casa. Ah, Ícaro, mas os economistas dizem que vale mais a pena alugar do que comprar. E tem muita gente que fala isso mesmo. Só que eu sou da posição contrária. Eu acho que a casa, ela te oferece mais elementos do que simplesmente contas de padaria.
Eu acho que a casa te traz previsibilidade. Eu acho que a casa aquieta o coração da esposa. Eu acho que a casa permite a criação de filhos sem que alguém peça por contrato e toda a família mude. A casa permite que você decore, viva do seu jeito, que você melhore o banheiro, que você troque o piso porque é seu. A casa se torna a fundação para que você conquiste outras coisas além da casa. Então é isso que eu acredito. Por isso que eu coloco esse 4 aqui como é fantástico. Eu não consegui, em 2019, ainda ter a ideia de que morar de aluguel é negócio. Porque talvez seja negócio financeiro. Mas é negócio espiritual? É negócio psicológico? Psicologicamente falando, espiritualmente falando, é negócio? Eu não sei. Então, eu gosto disso. Ponto 5. Evite investimentos que parecem bons demais para serem verdade. Por que eu acho que essa regra é imutável? Todos os dias no Instagram alguém aparece e fala: Ícaro, o que você acha de Bitcoin? Ícaro, o que você acha de opções binárias? Ícaro, o que você acha de Telex Free? Ícaro, o que você acha de Geonese? Ícaro, o que você acha de Renaudet? Ícaro, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Mas a minha regra é: eu não entendo. Eu não entendo como é que funciona. A regra parece ser muito bom para ser verdade, então eu não quero. Porque o jogo, como Warren Buffett fala, regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. O ato de enriquecer é um ato de acumular. O ato de enriquecer não é um ato do que te paga mais e de repente não te paga. O ato de enriquecer é tão, outra frase do Warren Buffett, enriquecer é tão excitante quanto sentar no gramado e ver a grama crescer. Enriquecer é você trabalhar todo dia, acumular todo dia, e não ganhar e perder, entrar naqueles. Todo mundo tem um primo, um tio que sempre chega com um negocião. Olha, eu vou comprar carro de leilão. Olha, eu vou fazer não sei o quê. Olha, estão me vendendo uma nota de $1 milhão. Olha, estão fazendo não sei o quê. Olha, estão fazendo não sei o quê. Os espertos estão sempre com grandes oportunidades. E todo mundo conhece também um tio, uma tia, uma irmã, uma prima, que é aquela pessoa que trabalha, guarda, trabalha, guarda, trabalha, guarda. Quando a pessoa morre, você olha e fala: Meu Deus, quanto dinheiro essa pessoa tinha? Porque ela fez a lição de casa. Ponto 6. Se proteja através de seguros. Isso é uma coisa muito americana, né? Americano tem muito seguro. Americano gosta muito de seguro. E o brasileiro nem tanto. O brasileiro não tem cultura de seguro. Mas eu vou te falar, eu sou tarado por seguro. Eu adoro seguro. Eu adoro pagar meu seguro todo mês. Eu vou lá e pago 1.000 e tantos reais de seguro. Quase R$ 2.000 de seguro. Você fala: Nossa, mas que loucura, cara. Isso é muito dinheiro. Mas isso é uma proteção sobre a única coisa que me tira do jogo hoje. Pensa bem, a minha empresa já está alcançando um grau de certa maturidade. Na internet, uma década é bastante maturidade. Eu já tenho mais de 8.000 alunos, eu tenho meus lançamentos, eu tenho um perfil grande. Qual é a única coisa que me tira do jogo? É a morte. É ficar tetraplégico, é sofrer um acidente, é ficar cego, é sofrer uma lesão cerebral. E o que vai acontecer com a minha família? Minha família perde todo o poder de compra. Então o seguro ele protege isso. Se eu continuo saudável, graças a meu bom Deus, eu continuo trabalhando, continuo enriquecendo. Agora, se algo me acontece, pelo menos primeira coisa, uma vez eu quase sofri um acidente de carro e eu juro para vocês, a primeira coisa que eu pensei foi: eu tenho seguro. Porque é a maneira de você pensar na sua família. Então sempre tem um seguro. E seguro não é caro, não. Tem seguro de R$ 30, tem seguro de R$ 40. Seguro bom contra acidentes graves. Seguro bom. Seguro bom, que garante que você tem pelo menos um pouquinho de humanidade, caso algo ruim aconteça. Então, cara, para pensar em seguro. Vocês ficam fazendo previdência privada, vocês ficam pensando em INSS. Cara, pense em seguro. Pense em seguro porque sempre vai valer a pena, cara. É uma ida para o restaurante. Tem bons seguros de R$ 30, R$ 40 mesmo. É uma ida ao restaurante. E você mantém a sua família inteira tranquila. E o ponto 7, que eu acho que é o meu ponto principal, é o que eu ensinaria mais ao Mateu, é: desenvolva suas habilidades. Cara, aprenda a fazer alguma coisa bem e seja uma das únicas pessoas que faz isso.
Meu pai falava sempre o seguinte: filho, um médico com estetoscópio no pescoço não passa fome. É, porque sempre vão precisar de um médico. Agora, eu posso te garantir que um bom chaveiro é a mesma coisa, um bom barbeiro é a mesma coisa, uma boa doceira é a mesma coisa, um bom restaurante aberto no centro da cidade é a mesma coisa, um bom advogado é a mesma coisa, uma boa arquiteta é a mesma coisa, um bom engenheiro é a mesma coisa. Você não enriquece pelos seus investimentos, você enriquece pelo quanto você consegue ganhar todo mês. Regra número 1, você poupa. Poupa o quê? O seu salário, o seu ganho. Regra número 2, você não gasta mais do que você precisa. O resto é investimento. Então, para você guardar mais, você precisa ganhar mais. Para você ganhar mais, você tem que ser um melhor profissional. Então, se especialize. Se torne cada vez mais inteligente, se torne cada vez mais qualificado. Logo depois dessas 7 leis do dinheiro, não é? O livro ele vai para um próximo ponto que ele traz 2 conhecimentos que eu acho que são fantásticos, assim, que as pessoas deveriam ouvir isso na escola, mas que ninguém ouve. E quais são eles? Primeiro deles, enriquecer tem mais a ver com paciência e constância do que com genialidade. As pessoas acham que para enriquecer você tem que ter um grande dom, ser um jogador de futebol, ser um cara muito inteligente, inventar um aplicativo. Enriquecer é fazer a mesma coisa todo mês, se possível, cada vez melhor, porque você está investindo no seu conhecimento, você está investindo na sua qualificação. Pegar o que você ganha, viver de uma maneira módica, viver de uma maneira simples e investir o resto. Enriquecer tem mais a ver com paciência, enriquecer tem mais a ver com estômago, enriquecer tem mais a ver com a calma, enriquecer tem mais a ver com o temperamento do que com a genialidade, do que com a capacidade de fazer bolão, do que com a sorte. Até porque vocês vão ver mais para frente que mais de 60%, acho que são 65% das pessoas que ganham na loteria, boladas, milhões de reais, elas acabam pobres poucos anos depois. Isso daqui deveria ser algo que se fala na escola, mas as pessoas não falam, entendeu? As pessoas não falam, as pessoas estão ensinando logaritmo, as pessoas estão ensinando prisma, complexo de Golgi, mitocôndria para as crianças, ao invés de ensinar como é que se vive a vida. E o segundo conselho é que você precisa de renda. Muita gente me pergunta: Ícaro, ganhei 40 mil reais, o que fazer? Eu não tenho o que fazer. Me desculpa, mas se você está aqui hoje, eu prefiro que você seja... É minha obrigação te dizer, porque você é meu cliente. Cara, se você ganhou 50 mil reais do seu pai, se você ganhou um terreno de 80 mil de herança, não tem o que fazer. Isso não vai mudar a sua vida. Você precisa de renda. O que muda a sua vida é 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais todo mês. Mês, 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 mês. Porque você pode ganhar, você pode gastar, você pode viver com 5. E você pega 3 todo mês. E vai acumulando, 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 acumulando. Você precisa de entrada de dinheiro. Não existe nada mais desesperador do que herdeiro. Herdeiro vai lá e herda R$500 mil. No mês que vem tem 492. No mês que vem tem 481. No mês que vem tem 476. No mês que vem tem 459. E você olha, pega a sua canetinha, faz as contas e fala: bom, daqui a 2 anos você não tem mais nada. O que você precisa é de renda, você precisa de trabalho. Então, quando você fala, Ícaro, eu recebi 40 mil, o que eu faço? Cara, pega esses 40 mil, desenha uma estratégia para não precisar dele pelos próximos 20 anos e continua vivendo a sua vida. Você precisa de renda mensal. Para com esse fetiche de que uma quantidade de dinheiro vai te aposentar e você vai... Existe uma quantidade de dinheiro que te aposenta? Existe. Alguns milhões de reais. Alguns milhões de reais. Aí você vive o sonho do brasileiro de classe média de viver de renda. Caso contrário, você tem que trabalhar. Aí que eu não, porque eu compro um terreno, faço uma pousada, e quem vai administrar a pousada? Aí que eu faço uma casa, alugo ela.
E quem vai administrar esse aluguel? Então você sempre vai ter que estar trabalhando, entendeu? E mesmo assim, mesmo que você compre uma casa e alugue, se você usar todo o aluguel para viver, haverá momentos em que não terá ninguém na casa, haverá momentos em que terá insolvência, inadimplência. Existem imóveis aqui em Santos que estão para alugar há 2 anos. Você vai garantir que seu filho e sua mulher vão depender de um aluguel? Então, assim, o que você precisa é ter renda. Para com essa ideia. O ser humano saudável vai trabalhar até os 60 anos ou mais. Para com essa ideia de não querer trabalhar. Esse é um outro ponto central que o livro traz e que as pessoas ignoram muito. Você só começará a enriquecer quando perceber que uma parte de todo o dinheiro que você receber será reservado à construção do patrimônio que você deve e que você deve reservá-lo assim que receber. O que isso quer dizer? As pessoas falam, Ícaro, eu vou poupar, ganha 4 mil reais. Quando sobrar os últimos 400 eu invisto. Eles não vão sobrar. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Eles não vão sobrar. Você vai precisar comprar um remédio, sua sogra vai pedir emprestado, sua mulher vai ter que comprar alguma coisinha, vai ter um aniversário de uma amiga dela que você vai comprar. Se você deixar para guardar o dinheiro que você tem que guardar ao final, você não vai guardar, porque eu já vi essa história acontecer toda vez. É o material escolar do filho, é a cartolina que precisa comprar, é o tanque que esqueceu de encher, é um problema com uma peça do carro que precisa trocar. Então você só vai começar a enriquecer e adicionar patrimônio ao patrimônio existente, quando você tiver a ideia de que assim que você receber o dinheiro, você tira a parte e já investe e não pensa mais a respeito. Aí, que se faltar, você precisa fazer mais dinheiro de outro jeito. Faz um bico, vai para o Uber, pega uma diária de alguma coisa, se vira. Se vira. Você só vai poupar de verdade quando você poupar primeiro. Primeiro você guarda e depois você usa o resto do dinheiro. Existe um outro ponto que é extremamente importante na mudança do seu comportamento, que nós vamos falar aqui no próximo livro, né? A gente falar um pouco da Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Me perguntam também bastante sobre esse livro. Eu acho que foi o melhor livro dele, né? E tem um dos tópicos que ele fala sobre ambiente. É muito importante para você enriquecer, ou quando você vai ensinar o seu filho ou seu marido, né? Quando você vai falar sobre dinheiro na família, é muito importante que você esteja cercado de pessoas que também gostem de falar sobre dinheiro, que também gostem de poupar, que também pensem dessa mesma forma. Porque é muito difícil, principalmente no início desse movimento em que você vai se ajustando, não é? É muito difícil você fazer isso sozinho enquanto todas as pessoas à sua volta estão só querendo gastar. Então se cerque de pessoas que de fato estão com a mesma mentalidade que você. Até porque vocês podem estudar juntas, aprenderem juntas, compartilharem experiências. Um aprendeu uma coisa legal, o outro aprendeu, vocês trocam. Um está no investimento que está interessante, o outro está em outro, vocês trocam experiências. Se cerque de pessoas que estão com o mesmo objetivo. Essa frase aqui, talvez, filosoficamente falando, para mim, é a frase mais importante do livro. Assim. Talvez a segunda. A primeira seja que as regras do dinheiro são como da gravidade, elas são imutáveis, são certas. Mas logo depois dessa primeira frase, talvez essa seja a mais importante do livro, né? Principalmente porque, filosoficamente, intelectualmente, ela é muito bonita. A riqueza de um homem não está nas moedas que ele possui no cofre, mas na sua receita. Eu acho que em inglês mas nas moedas novas que entram no cofre. Você não é rico pelo dinheiro que você tem na conta hoje. Você é rico pela quantidade de dinheiro que você consegue receber e não gastar todo mês. Uma pessoa que tem 100 mil na conta e não tem renda, ou tem renda e gasta tudo, ela não está rica. Ela tem 100 mil na conta. Uma pessoa que tem os mesmos 100 mil, mas consegue guardar 2 mil por mês, ela está rica. Não agora, mas daqui a 20 anos. Ela só não chegou lá ainda.
mas ela terá um patrimônio crescente. O foco não é no dinheiro que você já tem, o foco é na renda. Queira sempre aumentar a sua renda. Todo patrimônio grande consiste em 3 elementos. Esse ponto é central, esse é o centro da filosofia do autor do livro. E se eu escrevesse algo a respeito de investimento, o livro começaria assim. Pilar para o enriquecimento consiste em 3 elementos: receita, poupança e seguro. E eu aposto que a maioria das pessoas que estão vendo isso não tem seguro, porque acham que seguro é coisa de rico, porque acham que seguro é caro, porque acham que seguro é bobagem, porque vive a Deus dará. E é por isso que você percebe que brasileiro perde tanta grana. Porque brasileiro vive a Deus dará. E aí quando tem um problema, ele fica desesperado, dependendo dos outros. Pilar consiste em 3 elementos: receita, poupança e seguro. Receita, quanto você recebe por mês? Poupança, do tanto que você recebe por mês, quanto você consegue não gastar, quanto você consegue investir de maneira inteligente. E seguro, qual é o seguro mínimo que eu tenho aqui, do mais baratinho, se eu estou ganhando pouco, para garantir que, se pelo menos eu sofrer um grave acidente, eu recebo uma receita equivalente ao meu salário até eu sair do hospital ou até eu sair da UTI. Que se eu morrer, meus filhos vão ter uma renda e as escolas deles serão pagas. Se eu sofrer um acidente grave, eu vou receber algum dinheiro. Principalmente se você é novo, isso é muito barato, entendeu? É burrice, as pessoas acham que seguro é pra gente velha, gente rica. Seguro é pra gente nova, porque é muito barato seguro pra gente nova. O ideal no seguro é pra gente nova. Seguro pra gente velho é muito caro. Então, se existe um pilar que constitui o enriquecimento, o acúmulo de patrimônio, a minha filosofia de vida é receita, poupança e seguro. Aí eu peguei alguns outros pontos importantes também. Eu acho que isso é bem importante para falar para criança, assim, desde cedo, falar para criança. Não confunda as suas necessidades com seus desejos. Eu pergunto para as pessoas, com quanto vocês conseguem viver? E as pessoas falam, eu fiz as contas e eu preciso de 15 mil para viver. Não confunda suas necessidades, aquilo que realmente você precisa para viver, com o seu desejo. Você precisa de fato de Netflix? Ícaro, mas a Netflix é um entretenimento. Será que não existem opções disponíveis de graça na internet? Ícaro, mas que chauvinismo, uma Netflix? Não sei, talvez Netflix, talvez você esteja apertado a ponto de não ter uma Netflix. A ponto de baixar os dados do celular. A ponto de não pedir iFood. A ponto de buscar mais empregos, mais serviços, trabalhar dobrado, complementar a renda com Uber. Talvez, talvez, talvez. Eu não posso saber, porque eu não te conheço. Agora, essa frase eu posso garantir que é importante para você. Não confunda as suas necessidades com seus desejos. A hora que você criar uma planilha de quanto você custa por mês, pegue uma caneta, marca texto e marque o que é necessidade de fato e o que você achava que era necessidade e, na verdade, são só desejos. Conforme o seu patrimônio aumenta, olha isso daqui. É muito comum você confundir o que deseja com o que de fato precisa. A maioria das pessoas, elas conseguem rapidamente identificar quanto elas precisam para viver. Mas à medida que o cara vai ganhando dinheiro, o padrão de vida dele também vai aumentando. Por isso que é muito comum ver médico que ganha 30 mil gastando 30 mil. Porque o padrão vai subindo. E rapidamente ele tem que ter um carro X, esse carro X só aceita gasolina aditivada, aí o seguro vai para Y, e o IPVA vai para Z, e aí o imóvel é mais caro, e se gasta mais, aí chega a empregada, e quando você vai ver, você dobrou a sua receita, mas você dobrou o seu custo de vida. Então, não é um bom negócio. Cara, mas eu não aproveito nunca. Você pode dobrar o seu custo de vida quando você já tiver um patrimônio bem constituído, entendeu? Caso contrário, é bobagem. Caso contrário, você está tirando o dinheiro que vai ser bom daqui para frente. Se você tem 20 reais, quando você tem 20 anos, cada real que você poupa, aos 60, vão ser 21 reais.
Então, cada real que você gasta aos 20 anos é como se você estivesse gastando 20 lá na parte mais importante da sua vida. É por isso que você vê tanto velho pobre, dependendo do governo. Não era todo mundo que era miserável, carvoeiro, que morou na favela. Tem muito velho que hoje tá pobre, que tinha grana, que trocava de carro todo ano, que comia bem, e que hoje o cara tá lá na fila do INSS sentado, esperando o governo dar para ele um remedinho de pressão que custa R$ 5 e que ele não pode porque a aposentadoria dele está comprometida. Há 30 anos atrás o cara trocava de carro todo ano, o cara vivia com roupa boa. O que aconteceu? A velhice chegou? Não. Tudo foi gasto na juventude. A velhice não é o problema. O problema foi como ele viveu na época que ele era jovem. Por fim, o autor defende que você continue investindo sempre em você. Esse é um ponto muito bom, assim. Porque até mesmo os livros bons de investimento, os do Cerbasi, esses livros que são bem medalhões, assim, no mercado, né? Os mais conhecidos, que aparecem até na TV, eles falam muito sobre ficar cortando o cafezinho, ficar cortando o cotonete, ficar cortando o desodorante. Um dos pontos bem diferenciais assim do Homem Mais Rico da Babilônia é que ele foca muito em, cara, existe um limite do quanto você pode poupar. Existe um limite. Uma família com 3 crianças, ela sempre vai custar pelo menos 2, 3 mil reais. O que aqui nos grandes centros já é um valor meio absurdo, assim, né? Muito baixo. Mas existe um limite do quanto você pode poupar, mas não existe um limite do quanto você pode ganhar. Então, um dos pontos, uma das mensagens mais esperançosas que eu vejo nesse livro, e é por isso que eu acho ele tão interessante, é que ele sempre insiste que você continue aprendendo, que você continue investindo em você, que você continue melhorando. Eu sempre falo, você tem R$ 1.000? Ai, que eu tenho 20 anos, tenho R$ 1.000, por onde eu começo? Comece não investindo. Comece pegando esses R$ 1.000 e fazendo um curso profissionalizante para você conseguir aumentar a sua receita. Depois você investe. Quando você puder aportar 2 mil por mês, aí você começa a pensar em investimento, entendeu? Porque faz diferença. Talvez 1.000 por mês, vai. Se é muito novinho, 1.000 por mês já é bem interessante.